Bom, gurizada, vamos começando aqui com um vídeo um pouco diferente. Acabei de sair da entrevista do técnico Eduardo Cudê. Tô aqui atrás do Couto Pereira porque o Inter venceu o Grêmio por 1-0 e chegamos na 6ª colocação no Campeonato Brasileiro. Mas no vídeo hoje eu quero te trazer mais detalhes exatamente para falar da entrevista do Cudê que acabou de acontecer e mais alguns bastidores aqui do Couto Pereira, dessa vitória muito importante que inclusive deu uma certa enterrada aqui para a equipe do Grêmio. Mas só antes de começar com esse mega vídeo aqui, ó, direto do Couto Pereira, roda a vinheta. Boa noite, colorados, começando aqui com mais um vídeo no canal. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, de se inscrever nesse canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? O Inter venceu neste gramado aqui a equipe do Grêmio no estádio Couto Pereira, belíssimo estádio, diga-se de passagem, aquele estádio mais raiz, inclusive a acústica do estádio estava muito boa, as duas torcidas fizeram uma briga de cânticos muito legal, a entrada das duas equipes também foi muito boa, foi um belo jogo de se acompanhar, o melhor de tudo, aqui dentro do estádio Couto Pereira, dentro do complexo é liberado o uso de bebida alcoólica, o que deixa ainda mais legal, né, o festival, por exemplo, esse espetáculo que teve hoje de Inter e Grêmio, tá bom? Mas falando sobre a partida, o Inter hoje tinha uma difícil missão de quebrar o tabu que não acontecia desde 2006. Desde 2006, o Inter não vencia o Grêmio no Campeonato Brasileiro fora de casa. E isso aconteceu no dia de hoje, batido pelo técnico Eduardo Cudê, que chega na sua 3ª vitória consecutiva em Clássico Grenal e na sua 3ª vitória consecutiva, inclusive, contra o Renato Portaluppi, tá bom? Lembrando que o Cudê no ano passado já tinha quebrado o tabu, que era vencer o Corinthians lá na Itaquera. O Inter nunca tinha vencido e no ano passado conseguiu fazer isso. Então o Cudê hoje conseguiu quebrar mais um tabu do Internacional, tá bom? O Inter começou num time, inclusive, bem ofensivo, tanto o Inter quanto o Grêmio. Tanto que o primeiro tempo foi um jogo bem aberto, nenhuma das duas equipes estavam jogando retrancado, os dois estavam propondo o jogo. O principal furo do Internacional, como todo mundo bem sabe, era o René. O René novamente não fez uma boa partida, é um jogador que está sem confiança, mas o próprio técnico Eduardo Cudê, na entrevista coletiva, explicou essa situação, explicou, por exemplo, a utilização do René. Ele diz que nem gosta de falar muito sobre isso, porque todos os jogadores são importantes, e ele diz que não explica muito as escolhas. Mas enfim, o René foi o principal destaque negativo desse time do Inter. O Lucas Alario também fez uma partida um tanto quanto abaixo, tanto que saiu no segundo tempo para a entrada do Luca. O Luca que com 2 minutos se machuca e aí entra, por exemplo, o Gustavo Prado, tá bom? Algumas das coisas importantes que o técnico Eduardo Cudê fez. Primeiro, ele foi muito sincero. Segundo, ele soltou o verbo entre aspas, porque ele disse, olha, eu já falei para os torcedores não consumirem merda. Esse time aqui, ele tá se dedicando dia a dia. A gente sabe da situação difícil que é não poder jogar dentro do Beira-Rio. A gente vai ficar mais algumas semanas não podendo, por exemplo, estar dentro do estádio Beira-Rio. E esse time, por exemplo, está numa 6ª colocação de Campeonato Brasileiro com 17 pontos, com 2 jogos a menos. Se o Inter vencer os 2 jogos a menos, o Inter vai a 23 e vira líder do Campeonato Brasileiro de maneira isolada. Óbvio, tem jogo de amanhã com o Flamengo, dependendo do resultado, aí realmente essa informação se confirma. Mas o fato é, o Cudê disse, olha, a gente sabe que tem muita gente querendo criar crise. E a gente sabe, depois da derrota contra o Vitória, o técnico Eduardo Cudê sofreu uma pressão enorme, inclusive em risco e possibilidade de ter sido, inclusive, demitido do Internacional. E havia quem defendia essa possibilidade do Cudê ser demitido. E ele falou isso na entrevista coletiva, ele foi muito sincero, olha, eu já falei, os torcedores acham que eu falo somente essa frase, que é não consumam merda quando a gente ganha, né? Ou quando, por exemplo, a gente perde. E no dia de hoje eu vou falar também, não consumam merda, porque esse time aqui está se dedicando, a gente vai brigar. Novamente, ele tem esse tom um pouco mais otimista, o técnico Eduardo Cudê. Todo mundo está trabalhando. Desde a primeira entrevista ele falou, esse ano a gente vai brigar, a gente vai lutar, a gente tem que ter a ilusão de conseguir conquistar um título nessa temporada. E pois bem, o Inter fez uma bela partida, o Inter abre o placar no segundo tempo, num bate-rebate, um gol chorado, mas o Inter já havia criando algumas possibilidades, principalmente a entrada do Arangues foi muito importante. Depois o Inter assumiu uma estratégia que já fez contra o Corinthians e contra o Palmeiras, que é o quê? Se retrancar. O Inter fechou a casinha e conseguiu garantir a vitória por 1-0. Mas vale deixar muito bem destacado que o Inter hoje tem a 2ª melhor zaga do Campeonato Brasileiro, muito utilizando essa estratégia. O Inter, em todos os jogos que começou vencendo, o Inter não perdeu, contra Corinthians, Palmeiras e Grêmio.
Com esses 3 jogos também tem uma semelhança. Nos 3, o Inter teve essa estratégia, né? Fazer o gol, fechar a casa, literalmente, fechar a casa no sentido realmente literal da palavra, né? O Inter, por exemplo, com 32 minutos do segundo tempo, o Inter coloca Mercado e Igor Gomes. E a partir dali o Grêmio não chega mais. O Grêmio tem uma situação muito perigosa, que é num dos últimos lances do jogo, que foi uma cabeçada. E o outro lance perigoso que o Grêmio teve nessa partida foi ainda quando o jogo estava 0-0, num erro de zaga, que começa no erro do René, que acontece mais alguns processos, até, por exemplo, o Fernando, o Vitão baterem cabeça, e, por exemplo, o João Pedro, lateral direito do Grêmio, fica cara a cara com o Fabrício. O Fabrício fez uma baita defesa de passagem, foi muito bem nesse Clássico Grenal. Depois, inclusive, quando o Inter fez 1-0, o Inter teve chance, o Inter colocou 2 bolas na trave no mesmo lance, o Arangues colocou uma bola na trave, o Wesley colocou uma bola na trave, o Wesley também teve uma chance de fazer um gol, uma bela defesa, inclusive, do goleiro Marquezinho. Enfim, o Inter criou muitas possibilidades, mas melhor de tudo, depois que o Inter fez 1-0, depois que o Inter fez 1-0, depois que o Inter fechou a casinha, o Grêmio não teve mais grandes oportunidades, né? O técnico Renato Portaluppi teve que botar, por exemplo, o Rodrigo Eli para conseguir disputar de cabeça contra Mercado, contra Vitão e contra Fernando. Thiago Maia fez uma partida impecável. A partida do Thiago Maia no dia de hoje é a melhor partida dele com a camiseta do Internacional. E lembrando, com toda essa pressão e toda a atmosfera que estava aqui dentro do Couto Pereira. Vai deixar muito bem destacado a baita festa da torcida do Internacional, inclusive com sinalizadores. A gente sabe que não pode, o Inter vai ser punido, mas ficou muito bonita a festa do Inter. Inclusive eu tô fazendo um vlog, né? Esse vídeo tá acontecendo, eu tô fazendo um vlog que é exatamente para falar sobre toda essa viagem e esse Grenal, o segundo Grenal fora do Rio Grande do Sul em toda a história. E aí eu vou fazer esse vídeo, né, para postar aqui no canal. Como é que vai funcionar a agenda do Internacional segundo a assessoria do Inter? Amanhã, folga. O Inter não treina amanhã aonde quiser. O Inter, inclusive, retorna para Canoas. Os jogadores vão para suas famílias. Porque na terça-feira o Inter se reapresenta. Porque no meio de semana o Inter tem um jogo muito importante contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. O jogo que acontece em Criciúma. Lembrando, o Inter tem 2 jogos seguidos agora em Criciúma. Isso vai ser muito bom, porque o Inter não vai precisar viajar. O Inter tem agora, no meio de semana, dia 26, Atlético Mineiro. E no dia 30, o Inter pega a equipe do Criciúma, também no Heriberto Wilson. Os 2 jogos acontecem no Heriberto Wilson, ou seja, o Inter não vai precisar fazer, entre aspas, um itinerário muito longo, tá? E até por isso o Inter vai folgar, por exemplo, nessa segunda-feira, tá bom? Além disso, o único jogador machucado, o único problema nesse dia de hoje é o Luca, que possivelmente entrou sem ter condições de jogo. Por quê? Ele entra com 2 minutos e se machuca. Então, para o próximo jogo contra o Atlético Mineiro, novamente o atacante Lucas Drummond deve ser um jogador que deve voltar a ser utilizado pelo técnico argentino, tá bom? Mas eu quero saber também da tua opinião desse Clássico Grenal. Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber, tá bom? Eu vou ficando com esse vídeo por aqui, espero que tenha gostado. Deixa o teu gostei, te inscreve no canal, ativa também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Agora eu retorno para Porto Alegre, então não vai ter vídeo amanhã pela manhã, por óbvio, mas assim que der, a gente volta com novas informações do Internacional, tá bom? Grande abraço a vocês, valeu, falou e foi!